A Uniontech oferece ao mercado nacional um portfólio de soluções corporativas em software para gestão empresarial e recursos humanos e serviços, como escritório de projetos, serviços de suporte, BPO de administração de pessoal e BPO de LGPD. Com sede em Barueri e atuando em todo o Brasil, traz em seu legado uma história de 30 anos de atuação na região Nordeste. Tá? A Uniontech, ela é resultado da fusão das empresas ABM e eFlow. Falando aqui um pouquinho do nosso portfólio. Nosso portfólio, ele compõe-se de software, né? E também de terceirização na parte de gestão de pessoas, que envolve relações trabalhistas, qualidade de vida, desenvolvimento e planejamento de pessoal. Dentro de software também temos gestão empresarial ERP, que compõe-se de apoio e suporte e apoio, que engloba suprimentos, finanças, controladoria, administrativo, operações, engloba produção, vendas, logística e serviços. Dentro de vendas, nós também temos, além de, dentro do próprio RP, nós temos conectado a ele de forma nativa uma ferramenta de automação de vendas, que é o pdv.com, de automação móvel, tá? Um PDV móvel. Na plataforma, né, tanto de HCM quanto de RP, ela atende a todos através de dashboards, workflow, bots, né, através da inteligência artificial, do GED, a gestão eletrônica de documentos, APIs e a rede corporativa. Também atendemos a questão de serviços de tecnologia, Service Desk, o escritório de projetos, gestão de ambientes, fábrica de software e LGPD, que é o DPO. Esse é o nosso portfólio. Então, nós vamos dar início ao nosso evento, o webinar Roadmap Sênior, gestão de pessoas, tudo sobre a evolução deste software. Então, bom dia a todos, estão me ouvindo? Tudo ok com o meu áudio, Alessandra? Tudo ok. Então, inicialmente, eu queria agradecer a presença de todos. Então, vi entre os confirmados um público bem heterogêneo, né? Gestores, especialistas de TI, especialistas de DP, especialistas de gestão de talentos. Então, isso torna o nosso webinar bastante desafiador. Então, a gente falar de uma solução tão completa sobre a evolução desse produto, entregas recentes, o que já está em desenvolvimento, o que vem pela frente, se a gente fosse entrar a nível de detalhes e de discussão de item a item, e de todos os itens possíveis que já estão no planejamento do software, a gente não conseguiria fazer um webinar rápido. Então, o nosso desafio foi fazer um resumo da forma mais objetiva possível, agrupando os tópicos principais, mas sintam-se à vontade para, até na pesquisa de satisfação, dizer, olha, eu preciso saber pontualmente um detalhe deste módulo, que é uma solução muito completa, com muitos módulos, uma solução do XT, a solução do X. Então, a gente, na realidade, precisaria de um tempo muito grande para entrar no nível eu diria que de detalhe de um dos pontos que a gente vai falar. Então, a gente vai procurar fazer um resumo geral, mas vai ter a parte de dúvidas para a gente poder discutir e seguimos adiante. Então, quem apresenta hoje sou eu, Antônio Esdras, meu nome de guerra é Esdras, administrador de empresas, com 30 anos de experiência na área de sistemas de gestão empresarial. Então, já conheço muito dos confirmados, pelo que eu vi aí na lista, alguns ainda amigos pessoais, é muito bom estar aqui com vocês. Alguns que até participaram do nosso evento recente aí da medida provisória 1171 de 2023, feito na semana passada, e estamos aqui para poder apoiar no que for necessário.
Então, a gente não pode falar da parte de gestão de pessoas sem lembrar do quão ampla é a nossa solução, a solução oferecida pela Sênior, pela nossa produtora. Então, que vai do planejamento de pessoal, que é a evolução daqueles módulos que muitos ainda têm, o orçamento, o quadro de vagas, o planejamento do quadro pessoal, a parte de gestão de recrutamento, do portal do candidato, medicina do trabalho, pré-admissão digital, a lógica do Colab, benefícios, segurança do trabalho, ponto e congestão de ponto, marcação de ponto, APP, a parte de administração de pessoal, que muitos já conhecem, de longas datas, mais de 30 anos, conhecido inicialmente como Ruby. A parte de treinamento com LMS, gestão de desempenho, planejamento de carreira, painel de gestão, portal de autoatendimento, o Moody's, que é a pesquisa de clima, gestão de remuneração, planejamento de sucessão. Então, a gente, ao longo desses anos, muito falou em gestão de pessoas sênior. Agora, HCM, no sentido do gerenciamento, com os módulos do HCMX, tendo normalmente nome de gestão ou de planejamento, porque é o foco de direcionamento das soluções, mas ainda tendo a integração com aqueles módulos, como a gente vai falar, do G5, né? Da plataforma do antigo gestão de pessoas. Aqui na parte de administração de pessoal, ele, além do tradicional módulo que todos nós já conhecemos e que foi fruto da conversa aí da semana passada, ele ainda tem uma especialização para quem tem a sua empresa de forma descentralizada. Tem muitas filiais em outras com distribuição geográfica, que é a parte do gestão do departamento pessoal. Então, o que é esse módulo? Ele, na realidade, é para permitir o aumento da produtividade com a descentralização do RH. Então, ele permite que os processos diários sejam feitos na ferramenta web, então no X Platform, a parte toda de atualização de cadastro, inclusão de cadastros, admissões, movimentações, lançamentos variáveis, a parte de programação de desligamento. Então, o que normalmente é feito pela ponta, podendo ser feito de uma forma mais intuitiva e numa ferramenta com interface web, totalmente na nuvem. E também totalmente integrado com a administração de pessoal. Então, ele garante aí autonomia para as equipes descentralizadas do DP, ele tem a opção de criação de regras e de campos personalizados, então, de acordo com a natureza daquela filial, daquela região, localização. E também, por exemplo, mais um dos recursos, passando rapidamente por ele, a parte de upload de anexos com disponibilização imediata para a ferramenta e incorporação no módulo correspondente do gestão de pessoas. Então, é uma das evoluções que tivemos para quem tem essa demanda de descentralização, de ter uma interface mais objetiva na ponta. A gente tem esse recurso aí da evolução dos produtos do HCM Sênior. Então, como eu falei, nós temos um público bem heterogêneo. Então, para alguns, para eu não seguir aquela linha de linguagem técnica de TI, eu vou estar repassando. Alguns vão ver que a gente vai estar falando de elementos muito básicos, mas é para poder botar um público heterogêneo numa mesma linha de raciocínio, né? Então, eu vou passar aqui alguns conceitos que a gente vai estar passando de forma rápida nas outras telas para facilitar a visualização. Então, roadmap, que é uma palavra usual da área de tecnologia, na realidade é uma ferramenta visual, é um mapa para orientar um produto ou projeto. Então, quando a gente está falando de roadmap, a gente está pensando em o mapa da estrada, da rota, que vai seguir cada produto ou projeto. Então, ele é objetivo, ele não é detalhado, é para poder dar uma visualização do que é que vai ser feito. Quando eu falar dessa parte de em andamento, que a gente vai ver nos slides de roadmap, eu quero dizer que eles estão em fase de análise ou desenvolvimento, ou análise e desenvolvimento. Quando a gente fala aqui
A gente está falando em itens com implementação em 2023. Nesses itens do roadmap da Senior, foi um desafio para mim, e eu acabei excluindo diversos itens do material original da própria produtora do sistema, justamente porque eu fui consultar na documentação Senior. Então, eu olhava lá um determinado item que está em andamento, ele falava lá no material de adequação à lei 14.457, eu pesquisava lá na documentação Senior, no portal de documentação, via que tinha 15 tópicos, 20 tópicos, então eu acabava excluindo esse item para, digamos, porque já fazia parte de liberações recentes da ferramenta. Então, pode ter ainda algum outro item que eu julguei que está lançado na documentação, que vocês já viram na ferramenta, mas que ainda tem melhorias em andamento, mas eu acabei suprimindo vários itens justamente porque já acabaram entrando como evolução. Essa necessidade de síntese, de resumo daquela coletânea de itens, eu acabei fazendo isso. Nos itens que eu falo da parte de consideração para roadmap, significa que ele está mapeado para implementação, mas que pode sofrer influência do fórum de produtos e de mercado. Então, uma demanda de mercado que surja, ou digamos, uma relevância que ele obtenha lá no fórum de produtos pode determinar uma mudança. Um item que esteja em consideração pode passar para em andamento, pode ter uma implementação de maior velocidade, ele pode ser priorizado justamente por causa de alguma dessas variáveis. Então, ele está lá, mas não quer dizer que só seja desenvolvido depois de que as entregas que estão em andamento sejam liberadas nas aplicações. Continuando a parte de alinhamentos, para que a gente esteja no mesmo conceito, a parte de fórum de produtos que eu falei no slide anterior. O que é esse fórum de produtos? Alguns dos nossos clientes já conhecem, toda a nossa equipe técnica já conhece, mas é o portal de ideias, onde são aplicadas lá sugestões de melhoria para os softwares e tendências. Ele tem comunidades por linha de produto, então ele vai ter lá a parte de administração de pessoal, a parte de controle de ponto, ele vai ter para todas as linhas de produto, para todos os módulos, cada uma delas vai ter uma comunidade, instruções de colocação, de trabalhar, e a pessoa que se cadastra para fazer essas contribuições, ela pode fazer votos, então eu concordo que essa sugestão seja importante de ser implementada no curto prazo, e comentários. Então, às vezes, um comentário ajuda no direcionamento do desenvolvimento, no trabalho de análise da ferramenta. Então, ele é um fórum aberto, e esses itens aqui, as sugestões, os tópicos que têm mais votos por módulo e que têm comentários que fazem aumentar a relevância dessa publicação e ter uma priorização, como a gente vai falar na sequência. Como eu falei, para alguns é óbvio, para algumas é coisa do dia a dia, já fazer as contribuições, ou monitorar, ou acompanhar alguma das contribuições colocadas lá no fórum. Mas eu vou colocar para vocês, coloquei na apresentação, a entrada na documentação, só para vocês terem ideia de como é. Então, ele fala aqui do espaço preparado para receber ideias. Então, tem orientações, um passo a passo para o cadastro, tem um FAQ de perguntas e respostas, a partir desse link que vai estar na apresentação que vocês vão poder baixar, e eu vou exibir aqui somente esse vídeo de 50 segundos para aqueles particularmente, não vai tomar muito tempo de quem já conhece, mas aqueles particularmente que não conheciam ainda, porque é a primeira vez aqui nos eventos, porque não fez a sua contribuição, mas que veja que não foi apresentado aqui no nosso roadmap algo que seja muito relevante, possa depois ir lá fazer o cadastro dele e fazer a contribuição, até interagir com a gente, com a nossa equipe, dizer, olha, eu fiz a minha contribuição, me ajude lá, coloque seu voto, vamos aumentar a relevância, agregue valor lá naquelas informações, é o que está sujeito da gente trabalhar, né? Então, vou exibir aqui rapidamente esse vídeo, são só 50 segundos, como eu falei, e retoma aí a nossa parte da apresentação.
como eu falei, um vídeo rápido só para situar. O outro vídeo que tem ali mesmo naquela tela desse link é o link do passo a passo, de como fazer cadastro, apresenta as regras de publicações, apresenta as comunidades, como acompanhar. É o passo a passo que a gente não vai entrar nesse detalhe nesse fórum aqui, mas podemos apoiar vocês no que for necessário. Então, quem tem sua contribuição tem esse canal. E os critérios de priorização, que também é relevante numa discussão, quando a gente está falando de roadmap, mais adotados pela produtora, essa questão de prazo legal, relevância, ganhos para a gestão, ganhos de produtividade e melhoria da experiência do usuário. Então, são os pontos que geram a lógica da relevância dos votos por fórum, são justamente isso, é a percepção de que mais usuários serão beneficiados por aquela implementação, e isso é transferido para a priorização dos tópicos, né, a nível de evolução do produto. Então, eu tinha até suprimido inicialmente essa parte de entregas recentes e estava focando em andamento e em consideração, mas preferi rever essa questão e acrescentar um único slide com uma tabela que vocês vão ver que está bem resumida de algumas entregas recentes. Mas eu diria que para alguns serem informados, porque nem todo mundo acompanha as notas de versão, de melhorias de implementações, as versões às vezes saem mais rápido do que as pessoas conseguem acompanhar. E também para que se tenha aquela visão macro, né, de que a ferramenta está em constante evolução. Então, entregas recentes, aqui eu botei alguns módulos e implementações. No painel de gestão, só, como eu falei, só botei as mais relevantes recentes. No painel de gestão, a parte de assinatura eletrônica do recibo de férias. No app, que é o aplicativo do painel de gestão, então ganhou a funcionalidade de solicitação de férias e alterações cadastrais pelo próprio app. No Colab, a admissão digital, a parte de acompanhamento de assinantes da documentação, duplicação de convites, então ganho de produtividade. A parte de marcação de ponto, então a viabilidade do uso de marcação no app via QR Code. Então, quando você habilita lá para ver QR Code, um único smartphone pode ler QR Code de várias pessoas, registrar o ponto de pessoas que estão móveis, que estão fora da sua sede de origem, longe de um registro de ponto em REP, e que não estão conectados na plataforma para marcação de ponto. Então, se ele tiver um QR Code num crachá, num cartão de visita, pode estar associado àquela pessoa e ele ser feito o registro num único smartphone. A opção do registro por selfie, que é aquela foto retirada da pessoa que fez aquele registro de ponto no aplicativo, já que o aplicativo tem aquelas questões de controla ou não via GPS, localização, para saber que aquela pessoa estava na frente do telefone, que foi ela mesma que fez aquele registro, para consulta, né, quando é necessário. Na parte do gestão de recrutamento, eu botei uma para cada aqui, né? Publicação de vagas no LinkedIn e política de candidatura interna. A parte de gestão de desempenho, avaliação de competências de forma coletiva, importação de metas e resultados. Na parte de gestão de remuneração, por exemplo, propostas em grupo, tanto indo para a parte de solicitação, aprovação. Como eu falei, tem inúmeras outras, eu pensei algumas para poder dar uma ideia de que é bem amplo essa situação. O tempo dessa apresentação só para as entregas recentes já seria reduzido, né, para a gente poder estar falando. E posso citar de coisas, como eu falei lá, de aquela priorização feita por demanda legal, que acabam entrando na frente da fila das liberações. Como eu comentei do evento que a gente precisou fazer na semana passada, medida provisória 1171 de 2023, do 30 de 4 de 2023, foi publicada para efeito do cálculo do imposto de renda no administração de pessoal, nem chegou a entrar em roadmap. Foi uma liberação com prazo tão curto, com impactos para a folha de abril que fosse paga no mês de maio, uma demanda de tanta urgência que foi implementada, é uma entrega recente, é uma evolução do produto que nem chegou a figurar
em roadmap teve a demanda, era urgente, foi implementada e é um exemplo do dia a dia da nossa operação. Nem todas as produtoras, a gente sabe no mercado, conseguiram cumprir esse prazo, liberar para que seus clientes pudessem ter uma versão. Para nós foi corrido, mas porque o prazo foi muito curto, desde a publicação, mas a gente comunicou da versão, fez o esforço aí até estendendo as jornadas para a parte de atualização de versão, o evento para poder explicar os tratamentos que precisavam ser feitos na aplicação e enfrentamos juntos com os clientes aí esse momento de uma implementação emergencial. Então, vindo para a parte que é o tópico principal, o roadmap do HCM, como falei, eu agrupei por módulo. Não estou falando de todos os módulos aqui nesse roadmap, mas as ideias principais, as que eu julguei mais relevante, e a gente vai estar passando aqui para vocês. Então, falar aqui por produto, o que está em andamento e o que está no roadmap na parte de em consideração. Aqui, como eu falei, em andamento tinha muito mais itens, mas que eu consultando a documentação sênior, vi que já tinham comentários ou vários itens da documentação sênior falando daquelas implementações. Eu disse, pô, já está pelo menos parcialmente, ainda que esteja em evolução, então eu acabei suprimindo aqui. O produto HCM XT, como eu falei que eu ia estar procurando, digamos, não ir muito técnico e lembrando de conceitos que muitos já dominam, mas que alguns podem não associar facilmente. HCM-XT, quando a gente fala de HCM-XT, a gente está falando dos módulos da G5, Gestão de Pessoas Sênior. Então, administração de pessoal, benefícios, segurança, medicina, treinamento. Então, quando a gente está agrupando, que é o XT ou XT de Extended, a versão que pode conectar na plataforma, mas os módulos G5. Né? Podem usar os benefícios, como a gente vai falar, do X-Platform Studio, podem ser conectados, que foi uma evolução. Muitas evoluções a gente teve nessa área, mas são aqueles módulos que a gente conhece tradicionais de gestão de pessoas. Então, em andamento, adequação à Lei 14.442 do PAT, que trata do PAT. Em consideração, a gente tem o FGTS Digital, o E-Social versão S1.2. Medicina suporta o nível de garantia de segurança 2, NGS 2. Também a parte de homologação de relatório de conferência da DCTF Web. Então, alguns dos itens que estão em consideração dentro dessa linha de módulos. Na parte de admissão digital, que tem lá o nome de produto Colab. Então, em andamento, orientação aos candidatos por campo, né? Nos campos, orientação para que ele faça o preenchimento correto, sempre que ele tenha dúvida com relação à parte de preenchimento. A implantação de OCR, para verificar aquela questão se o número do documento coincide com o que está na imagem que ele anexou, né? Algum dado que ele tenha digitado, se bate para efeito de validação. Então, envio de COVID em lote, em massa, né? São itens que estão em andamento dentro daquele conceito que a gente já falou, para essa ferramenta aqui. Em consideração, a gente tem a questão de permitir a ordenação de campos, então a empresa ordenar, então ele já seleciona o que é que ele queira, ele vai poder ter a personalização dessa ordenação de campos e aprimorar a jornada de adoção. O que é que significa isso? O processo de implantação fica ainda mais fluido, ainda mais prático para quem ainda não tinha no momento em que for implementar o uso do seu módulo de admissão digital. No painel de gestão HCM, que a gente já falou em muitos eventos, há vários meses a gente fala, alguns anos, né? Então, a integração de informação de dependentes do imposto de renda, IRRF, está em andamento. A parte de assinatura eletrônica de férias também, para liberar em desenvolvimento. E em consideração, o fluxo de atendimento BPM, então você já tem o BPM que pode fazer
os seus fluxos, os seus processos automatizados e o BPM como a prática dos processos especificamente do painel de gestão. Então, você já pode fazer um BPM, um fluxo que envolva o painel de gestão, mas aqui ele ter todos os processos como fluxos, né? Além disso, a política de aprovações de férias para o gestor. Então, já tem a política de férias, a política de solicitação, então tem os critérios do processo de aprovação de férias pelo gestor. Ainda no roadmap HCM, a parte de ponto. Então, o app de ponto está em andamento, a implementação dele em novo framework. Então, como eu falei, que para alguns a terminologia é habitual, né? Mas que para outros que não é da área de TI, não é do dia a dia. Então, o framework é uma estrutura que serve de base para a construção de aplicações. Então, ele já vai ver um núcleo básico para que ele tenha e com recursos para ele ir além do que ele vai hoje. Então, é uma estrutura de como é que eu diria, um agilizador de desenvolvimento numa plataforma, num modelo com mais recursos. Isso aqui, inclusive, vai acabar viabilizando essa questão que se fala, que está em consideração aqui, que é a marcação com reconhecimento facial, que está em consideração para implementação futura. Então, um ponto que viabiliza o outro. Em andamento aqui no ponto também, nós temos a marcação de pausa abonada diretamente na plataforma, então a gente não tem só o apontamento do ponto nos apps, no app, nós temos também a lógica da marcação na plataforma, então aqui vai viabilizar na área lá de marcação de ponto a pausa abonada na própria plataforma, a marcação de folgas diretamente no gestão de ponto. Em consideração, eu falei do reconhecimento facial, de implementação futura, o enquadramento do marcação de ponto como um REP-P, que é aquela parte de software, com o atendimento aos requisitos lá, se não me engano, em NPI, a lógica de assinatura eletrônica lá de software, e a parte de integração de marcações de ponto com o app. Eu já vi as demandas de alguns clientes para poder verificar, eu tenho que ter o app de marcação de ponto, mas será que no aplicativo lá do painel de gestão, que é o app, eu não conseguiria ver as marcações de ponto? Então, é um dos itens que está em consideração, possivelmente por demandas lá do fórum de produto, foi priorizado para ser implementado no app. Então, se eu falar aí de algum módulo, alguma coisa que vocês não conheçam e que por acaso tem interesse, como eu falei, coloca na pesquisa de satisfação, pede o atendimento, envia um e-mail para a área de relacionamento que vai ter e a gente entra em detalhes no que for necessário. Na parte do gestão de recrutamento, nós temos em andamento o piloto do modelo desacoplado. Então, esse modelo desacoplado está sendo implementado tanto no gestão de recrutamento quanto no gestão de desempenho. O que é que significa isso? O gestão de recrutamento tem uma dependência do painel de gestão. O painel de gestão tem uma dependência de ter o administração de pessoal e o integrador da plataforma ativo. O modelo desacoplado vai permitir que quem, por acaso, tenha algum motivo para não implementar o painel de gestão, não tem uma cultura de autoatendimento, de viabilizar lá, ou pelo app, ou pela própria plataforma, as interações do RH com o colaborador, ele antes não podia ter o gestão de recrutamento. Agora poderá ter, ele tinha que estar trabalhando no recrutamento e seleção, que é lá do G5, do XT. Né? Agora está se trabalhando para a liberação, num curto prazo de tempo, modelo desacoplado, tanto gestão de recrutamento como o gestão de desempenho. Ele vai ter, então, um integrador que conversa com o módulo de administração de pessoal do cliente e que vai permitir que ele utilize na plataforma, ele habilite esse módulo mesmo que ele não tenha o painel de gestão. Vai permitir até que clientes que não tenham administração de pessoal
utilizem a gestão de recrutamento sênior. E toda aquela plataforma de onboarding, né, que vai de gestão de recrutamento, o Colab, que é a admissão digital, e futuramente um onboarding avançado nessa parte. Novo portal de candidato, então a nova implementação também, que está vinculada, está proporcionando essa lógica aqui do modelo desacoplado. Por quê? Porque o portal de candidato, muitos clientes têm essa questão de viabilizar e até ter a pesquisa, o candidato interno, externo, então eles fizeram uma nova lógica que está em implementação para liberação num curto prazo de tempo. Além disso, no gestão de recrutamento, integração com Gboards e integração com Cato, além de melhorias de arquitetura e performance deste módulo. Na parte de gestão de remuneração, nós temos aí a parte de em andamento de resumo de propostas efetivadas no ano, também um esforço aí de melhoria de performance com a parte de pré-processamento e novos campos navio que estão sendo disponibilizados, né, para a parte de em consideração, para implementação futura, como a gente comentou, nós teremos melhorias de arquitetura e performance, personalização do fluxo de aprovação, propostas por papel e hierarquia, personalização de notificações. Então, a viabilidade de diversas personalizações. Outra evolução que nós tivemos aqui, e que é um percentual bem significativo da base ainda não utiliza desses benefícios, é o ganho de produtividade com a melhoria de automação, interação entre os componentes da plataforma, da X-Platform ou X-Studio, com os módulos, tanto gestão de pessoas, quanto o HCM XT, quanto o HCM-X, né? Então, a parte de BPM para a parte de gestão de processos, que a gente consegue interagir com G5 e G7, a parte de gestão de documentos, o Doc Studio, que agora está tendo a nomenclatura de GED, tivemos muita evolução, quem viu a ferramenta no ano passado e vê hoje, como a gente vai ver num vídeo rápido aqui, alguns componentes, tivemos evoluções que dão ganho de produtividade. Então, você precisa, no módulo de administração, na gestão de pessoas, armazenar documentos, contratos, guias, aprovações, acordos, aditivos, tudo isso a gente pode fazer de forma, digamos, totalmente automatizada e segura com o GED. Então, está na nuvem, está seguro, atende a LGPD, está integrado às nossas ferramentas e pode ser um importante ganho em termos de eliminação de papel, de agilidade no acesso às informações. A parte do Sign, que é a assinatura eletrônica, alguns documentos do GED, como a gente vai ver aqui num vídeo muito rápido que eu vou passar, você pode solicitar a assinatura das partes envolvidas, não precisa ser somente para uma pessoa, você pode envolver várias pessoas para assinarem aquele documento e ele fica armazenado no GED com todos aqueles registros de assinatura, com a captura da localização do GPS do dispositivo, da onde a pessoa estava conectado e a segurança para essa parte com o reconhecimento da assinatura eletrônica. O bot, tanto para chatbot quanto para exercer algumas funções de automação de bot propriamente dito. Então, no videozinho, ele vai dar um exemplo aqui de um bot de resposta de autoatendimento. Então, todo mundo já sabe que na plataforma tem a Sara, que é assistente virtual, que já está preparada para dar diversas respostas para as ferramentas da Senior, e todo mundo já viu em outros momentos, SAR, WhatsApp, então você pode fazer o bot para resposta de questões personalizadas, então ele bota aqui uma pergunta que seja de um processo, uma pergunta que seja do dia a dia, de muita demanda para o departamento de RH, não só o departamento de pessoal, e o bot pode apoiá-los respondendo.
trabalhando e a pessoa, o gestor do bot pode estar acompanhando que perguntas foram feitas e não foram respondidas, pode ter uma resposta padrão para essa questão e pode estar sempre evoluindo e acrescentando cada vez mais resposta para várias perguntas possíveis e ele dando esses ganhos de produtividade e de automação na empresa. A parte de analytics, com dashboards de indicadores, que eu vou falar no slide seguinte, especificamente sobre ele. A parte do Connect, então, viabilizando conexões, integrações híbridas com diversas plataformas, com diversos sistemas, em diversos formatos. Então, foi um outro ganho recente de automação nas nossas ferramentas, que não só para o HCM, para toda a plataforma Sênior, mas também para o HCM, quando você tem módulos externos e precisa estar interagindo, ou sistemas personalizados, proprietários, para poder trabalhar. E a parte do social, que é a rede social corporativa, aquela de portal, de divulgação, que também a gente vai ter aqui menos de 30 segundos de uma visualização rápida de uma publicação de social, de um link, de um evento interno da empresa, de interação com os colaboradores. Então, vou pedir a vocês aqui, é um vídeo de menos de 3 minutos, só para que faz um resumo bem rápido de algumas funcionalidades. Eu não vou narrar para não atrapalhar a concentração de vocês, mas é um vídeo bem rápido e vai mostrar a criação de um formulário com inclusão de campos do BPM, uma edição de fluxo, arrastar um documento do seu Explorer para dentro do GED, atribuir propriedades de segurança da pasta para acesso àquele documento, ele herdar aquela segurança. Então, alguns itens de produtividade que são possíveis de gerar ganho para o RH através da plataforma, que tiveram também, fazem parte da evolução do produto. Então, como eu falei, é um overview rápido
das ferramentas DX Platform, que trabalham integradas com o HCM. Muitas vezes as pessoas que trabalham lá no DP, no gestão de talentos, na área de gestão de talentos do RH, não participam, não acompanham, mas que podem agregar valor e fazem parte da evolução do produto. Por fim, falar aqui da parte de Analytics, que é o que permite análise de indicadores com informações em tempo real. Então, antes, quando a gente fez evento de painel de gestão, alguns anos atrás, a gente sabia que os Analytics eram os padrões, os widgets que já vinham não podiam ser alterados. Então, o que a gente tem de novidade é que hoje a gente tem um Analytics Studio, que é uma ferramenta de personalização de dashboards e indicadores, onde você cria seu dataset, cria aquela consulta de dados que vai servir de base para aquela informação, aquela gráfica, cria o seu widget, que é a sua representação gráfica de diversos formatos, do formato que você desejar, para aquele dataset, e cria as páginas onde você agrupa diversos, montando o seu dashboard personalizado de análise, né? Então, isso tudo acoplado aí ou integrado com People Analytics, que é uma metodologia que combina prática, estatística, tecnologia e grandes massas de dados para poder garantir mais produtividade para o RH. Então, senhores, para que sobre algum tempinho para dúvidas, a gente sintetizou o overview dentro dessa lógica aqui e estamos à disposição. Não me passaram durante a apresentação alguma dúvida para poder esclarecer as demandas de vocês. E algo específico que haja, fiquem à vontade também para poder acrescentar aí na ficha de avaliação, no formulário, ao final do nosso evento. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho do nosso pacote de serviços e depois a gente pode voltar para perguntas, caso tenha. Então, nosso pacote de serviços de ativação da plataforma SeniorX HCM envolve o quê? As atividades de criação do tenant do SeniorX, instalação da plataforma SeniorX e apresentação da visão XT. Não está incluso nesse pacote a atualização da versão G5, certo? Então, nosso pacotinho de serviços para ativação e vocês conseguirem utilizar plenamente tudo que foi apresentado aqui, no valor de R$ 1.500. As contratações também podem ser feitas através do e-mail de relacionamento, do telefone e também da nossa pesquisa de satisfação. Tá? Assim que concluirmos o evento, a gente faz a edição da gravação, manda os arquivos para vocês e vocês já podem sinalizar a contratação, a necessidade da contratação desse pacote. Alessandra, tivemos dúvidas, perguntas aí? Marcondes Nascimento tem uma pergunta, a empresa Eficiente, tá? Ele pergunta, esse novo produto vai apresentar o contra-cheque para que o funcionário possa acessar de onde estiver? O contra-cheque, para quem lembra de algum tempo atrás, estava no antigo app do painel de gestão. Mas, recentemente, com o lançamento da fintech Wipo, a Senior lançou o Wipo Olerite Digital, que compartilha, pode ser integrado à administração de pessoal. É um aplicativo gratuito, né, de fácil implementação, que integra os colaboradores que a empresa deseja que recebam essa informação no app da Wipo com a administração de pessoal e compartilha o Olerite e o informe de rendimentos. Tem melhorias à frente para essa linha de produtos também, e novidades em breve que a gente deve estar fazendo evento específico, assim como vai fazer alguns da plataforma SeniorX, mas o contra-cheque, o Olerite Digital, está no app Olerite Digital, totalmente integrado à administração de pessoal. Pode colocar aí, enviar o e-mail para relacionamento e o time vai dar as orientações e caminhar para poder ele ser disponibilizado para a equipe de vocês.
O Marcelo, do Grupo Indiana, pergunta: o valor mensal ou apenas ativação? Valor mensal de que? Do IPO? Não, Se for... do pacote, eu acho, né? Ele não foi bem claro. Poderia... Ah, sim, ele está falando do pacote de serviços. O pacote de serviços para ativação, é aquela questão de criação do tenant, ele não paga pelo tenant mensalmente. Se ele implementar módulos adicionais no tenant, por exemplo, ele vier a colocar, digamos, gestão de desempenho, gestão de remuneração, porque o que acontece? Só explicando, para quem tem o HCM XT, né, o XT, que é o gestão de pessoas on-premise, ele conecta na plataforma e ele vai poder utilizar, por exemplo, o BPM, o GED integrado ao modo de administração de pessoal, o Sign, assinatura de eletrônicas. Esses itens da plataforma, como já foi exibido em alguns eventos e teremos outro em breve, existem um limite de gratuidade. Então, a partir do momento que você conectou, você poderia, por exemplo, utilizar um limite gratuito de armazenamento de documentos eletrônicos interagindo com a equipe, solicitar uma assinatura de contrato através para um colaborador, de uma guia, de uma requisição, utilizando o limite da gratuidade, fazendo as configurações, a ativação. Quando você tiver necessidade de aumentar o limite das faixas remuneradas do recurso que você utilizar, ou colocar um módulo adicional, como gestão de recrutamento, gestão de desempenho, um outro módulo que você precisa, e você paga a habilitação, a implantação, a mensalidade. Esse pacote de serviço que foi apresentado é só para conectar, que aí você vai poder utilizar os limites gratuitos da plataforma, como a gente vai falar em outro evento, atrelados ao seu RH. Isso, gente. Então, primeiramente, agradecer ao esse bate-papo com Esdras aqui, foi bastante esclarecedor e muito sucinto, que é o que vocês precisam saber e identificar, né, para ativação do pacote, né? Como eu falei anteriormente, vocês podem acionar pela nossa pesquisa, que será enviada, pelo 0800 e também por e-mail relacionamento@eflow.com.br. Certo, gente? Caso tenha dúvidas, fiquem à disposição pela nossa pesquisa, pelos todos os canais de atendimento e esperamos vocês no próximo. Só lembrando, é uma série de eventos. Esse primeiro é o de HCM. Nós faremos o próximo de acesso, que vai ser no dia 23, certo? E depois faremos o de RP, que será no dia 1º de junho, tá? Então, é muito importante que vocês já façam a inscrição para não esquecer, caso às vezes é um dia que não fique adequado para vocês assistirem ao vivo, vocês conseguem acessar a gravação com facilidade, tá? Então, lembrando, próxima parada, dia 23, acesso e segurança, e no dia 1º de junho, ERP. O convite já tem o link de todos para facilitar as inscrições. Certinho, pessoal? Estamos ligando para todos vocês para agilizar as inscrições e garantir que ninguém fique de fora dessa série de eventos relacionados aos produtos sênior. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia a todos. Até logo.